chamar a atenção e muitas das vezes nós paramos muitas das vezes no tempo. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos: o que eu estou fazendo aqui? Isso não pode acontecer com cada um de nós, irmão. E Deus vai chamar a atenção hoje para nós que nós precisamos ser proativos, irmão. Precisamos estar presentes. Nós precisamos estar nos movimentando na palavra de Deus. Nós não podemos ficar parados no tempo, irmão. Nós temos que estar sempre se renovando na palavra de Deus. Nós temos que sempre estar nos renovando para que nós possamos estar vencendo no nosso dia a dia. E o que muitas das vezes tem faltado à igreja, e até uma coisa que nós hoje, coincidentemente, estávamos falando hoje, né? No café da manhã, hoje quando nós estávamos tomando café da manhã, um rapaz foi lá poder fazer o trabalho com a gente lá, e estavam falando, e se levantou um assunto sobre as pessoas que às vezes ficam paradas no tempo. E quando aquilo foi falado, eu falei: caramba, o que Deus falou comigo hoje para poder ser dito. Nós não podemos ficar parados no tempo, mas trazendo para a palavra de Deus, irmão, nós não podemos ficar parados no tempo. Nós temos que ser proativos diante de Deus. Nós temos que parar de ficar o tempo todo estagnado nas coisas, de aceitar diversas situações, de aceitar certos tipos de coisas na nossa vida, irmão. Temos que parar com isso. Então hoje Deus vai dar uma palavra para cada um de nós, de chamar a atenção, mas também de uma reflexão para a nossa vida. Nós vamos analisar, irmão. Quando Jesus ele conseguia fazer a diferença, quando ele conseguia curar, quando ele conseguia fazer algo de diferente, quando ele conseguia salvar, irmão, nós vemos na palavra de Deus que ele ia para outro local. Ele estava sempre se movimentando, ele estava sempre se reforçando. E nós temos que ser assim no nosso dia a dia, porque senão, irmão, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar para trás em coisas que nós não estamos vencendo, nós não estamos vencendo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos estagnados. Não somos proativos, não exercitamos a palavra, não exercitamos aquilo que Deus nos deu, não exercitamos as coisas que Ele já é nossa. Está em cada um de nós temos a condição de fazer, e muitas das vezes nós não fazemos, irmão. E Deus vai chamar a atenção hoje para cada um de nós, para nós nos esforçarmos, amém, irmão? Então é sobre isso que Deus ele quer falar hoje com cada um de nós. Então peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 1, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 1. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 9, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns escribas dizem entre si: ele blasfema. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua
para a sua 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Pai, nesta hora, Senhor. Agora nós estamos aqui, Senhor, para poder ouvir a sua palavra, Senhor. Fale conosco, Pai. Exorte a tua igreja, para que a tua igreja possa ouvir, Senhor, atentamente aquilo que tu tem para dizer para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa nos chamar a atenção, Senhor, que o Senhor possa nos fazer refletir para poder nós se tornarmos cada vez melhores, Senhor. Indique, Senhor, para nós pontos, ó Pai, que devemos melhorar, Senhor, diante de Ti, para que possamos ser cada dia melhores para Ti, Senhor. Que a Tua vontade, Senhor, a Tua grandeza, Senhor, o Teu poder venha se cumprir, Senhor, na Sua igreja, Senhor. E que possamos, ó Pai, seguir firme, Senhor, nessa caminhada, Senhor. Que muitas das vezes, Senhor, pode parecer árdua, pode parecer difícil, como é, Senhor, árdua e difícil. Mas nós, Senhor, precisamos de Ti, para passarmos por cima das situações, dos problemas, Senhor, para nós não desanimarmos, Senhor. Precisamos da Tua presença, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu querer, precisamos da Sua voz, Senhor. Então fale conosco nesta hora, através da Sua palavra, Senhor, porque é por aqui, Senhor, pela Sua palavra que nós temos que dar ouvido, Senhor. Então te agradecemos e glorificamos o Teu santo nome nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que os irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Sei que está calor, está quente, né? Mas temos que ouvir um pouquinho aqui da palavra de Deus, irmão. Então, irmãos, peço que os irmãos prestem muita atenção nisso aqui. Irmão, nós vemos uma situação que, a princípio, chama a atenção de cada um de nós. Primeira coisa que chama a atenção de cada um de nós, irmão, quando nós lemos essa palavra, é sobre o esforço, sobre a fé que gera naqueles homens. Irmão, nós vemos uma situação aqui completamente dificultosa, de um paralítico que já vivia daquela forma, na dificuldade, em problemas, sem poder andar. Irmão, mas nós paramos para analisar que nem aquela dificuldade que impossibilitava ele de fazer certas coisas impediu dele chegar até Jesus. E aí onde entra, onde Deus quer falar com cada um de nós, irmão, sobre a proatividade. Irmão, isso mostra para cada um de nós que aquele homem estava passando por um problema, estava passando por uma situação, ele tinha um problema crônico nele. Isso cabe para cada um de nós uma reflexão, irmão. Isso não impediu ele de ir até Jesus. Isso não impediu ele de buscar a Jesus. Isso não desanimou ele de estar presente junto com Jesus. A ação que ele teve, irmão, de mudar a história dele, de mudar a vida dele, irmão, fez com que ele recebesse não só a cura dele, mas como um perdão dos pecados dele. Então isso mostra para mim, irmão, e vai mostrar para cada um de nós aqui hoje que quando nós passamos a fazer a ação, a ser proativo, a não ficar estagnado na mesma situação, na mesma posição, isso mostra para cada um de nós que isso pode mudar a nossa vida. Isso é um exemplo aqui para cada um de nós que pode mudar certo tipo de área da nossa vida. E mostra também para mim que em nenhum momento Deus te nega alguma coisa. Mostra para mim que quando você se preocupa em estar presente, quando você se empenha, quando você se inclina para estar presente,
mudar a sua vida. Deus, Ele consegue mudar a minha vida. E muitas vezes, irmão, nós paramos para analisar por que acontece muitas vezes na vida de uma outra pessoa. Acontece na vida do fulano, acontece na vida de um irmão, acontece na vida de uma outra pessoa e não acontece na minha vida. Porque independente daquela pessoa, muitas vezes está no erro, na falha, mas ela não deixa de estar presente na presença do Senhor. Ele pode estar errando, ele pode estar falando, como muitas das vezes nós que somos falhos, erramos. Mas a diferença está naquele que não deixa a presença de Deus, que escolhe estar presente diante de Deus, que larga o desânimo, que larga para lá a preguiça, que faz a proatividade, que ele está presente, que ele faz a palavra se mover dentro dele. Irmão, isso mostra para cada um de nós que quando nós nos movemos diante de Deus, Ele faz essa palavra que Ele deu para cada um de nós circular no nosso corpo, circular no nosso espírito. E Ele move a sua vida, Ele transforma a sua vida, transforma a sua casa, transforma onde você entra, onde você sai. Ela tem que transformar, porque você larga de mão aquilo que não te pertence. Preguiça, desânimo, larga de mão, irmão, isso. Mostre para Deus, irmão, que você quer realmente estar presente diante dEle. Mostre para Deus, irmão, que você quer realmente buscar a face dEle, que Ele vai mudar a sua vida, irmão. Aquele homem, ele resolveu mostrar para Jesus que ele queria uma vida diferente, mas ele ainda não entendia o que Jesus poderia fazer muito mais na vida dele. Então Jesus mostra para ele que ele pode fazer muito mais. Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode curar, Ele pode entregar a autoridade. Como nós vamos ver aqui, que os escribas e os fariseus, eles se surpreendem que Jesus perdoa os pecados, que Jesus tem autoridade. Irmão, olha o que ele diz aqui. Olha o que mostra para cada um de nós no primeiro versículo. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Irmão, uma coisa que me ensina aqui, de cara nesse primeiro versículo. Momentos antes, Jesus estava apaziguando uma tempestade. Momentos antes, Jesus estava curando o endemoniado. E mostra para cada um de nós, quando ele diz, e entrando no barco passou para outra margem, isso mostra para cada um de nós que Jesus, ele não parava. Jesus, ele não se conformava, ele não sentava, ele não descansava, porque ele sabia que havia pessoas que precisavam dele. Será que há pessoas que precisam de você hoje, irmão? Há uma pessoa que precisa de você hoje, porque você hoje nós somos a representação de Cristo. Somos ou não somos? Somos a representação de Cristo nessa terra, irmão. Então nós temos que sempre estar se movimentando, temos que estar sempre movendo essa palavra. Isso mostra para mim que a palavra que é Jesus Cristo, ela estava sempre transitando. Ele estava sempre proativo, estava sempre andando, estava sempre curando, estava sempre fazendo, estava sempre libertando. E hoje nós que temos essa palavra, muitas vezes estamos estagnados, irmão. Em tribulações, em situações, em causas, em diversidades. Estamos estagnados. Por quê? Porque nos falta ânimo, muitas das vezes. Nos falta, muitas vezes, largarmos a preguiça. Muitas vezes nos faz nós sermos mais proativos, irmão. Nós temos que ser mais. Nós temos que movimentar essa palavra. Essa palavra não foi feita para ficar parada. Jesus estava em constante movimento. Já passou, ele fez aqui, eu já fiz para esse povo, vou para outra banda fazer mais. Já fiz para esse povo, vamos pegar o barco, vamos fazer mais. E muitas vezes nós não estamos fazendo, muito pelo contrário, muitas vezes estamos saindo dessa palavra. E aí, quando eu estava sentado ali, Deus estava ensinando para mim e passar para os irmãos. Muitas vezes nós estamos aparecendo na terra
aquele cachorrinho indisciplinado, que você abre o portão e ó, vai embora. E você tem que ficar correndo atrás dele, fugindo do compromisso, fugindo da casa, fugindo muitas das vezes das responsabilidades. E aí nós queremos muitas vezes, nós queremos que Deus faça pela família, pela casa, por mim. Mas muitas vezes nós estamos fugindo desse compromisso que Ele entregou para cada um de nós, irmão. Estamos parecendo muitas vezes esse cãozinho. E quando você abre o portão, ele vai embora. O que eu acabo de dizer por isso, irmão? É que quando muitas vezes nós vemos as coisas acontecerem na nossa vida, em vez de nós estarmos presentes diante de Deus, nós fugimos. Largamos muitas vezes a presença do Pai. Ai, irmão, mas eu estou presente, eu estou lá, mas o seu coração, será que está lá? O meu coração tem que estar presente, verdadeiramente, com amor, com carinho, na presença de Deus. Então mostra para mim que essa palavra ela tem que se movimentar dentro de mim. Não adianta nada, irmão, você ter um coração parado. Seu coração serve de alguma coisa se ele estiver parado? Não, você morre. Então seu coração tem que estar, ó, né? Tem que estar bombeando, o sangue tem que estar ativo, porque se ele parar, vai morrer. Então essa palavra não é diferente, irmão. Se ela parar dentro de você, ela vai morrer dentro de você. Tem que se movimentar, essa palavra tem que se movimentar, tem que estar sempre presente, proativo. Amém, irmão? Amém. A igreja meio calada, né? O calor. Eu estou com calor também, irmão. Não podemos aceitar, irmão. A palavra que é Jesus Cristo estava sempre movimentando. Ele estava sempre para lá e para cá, curando, libertando. Olha o que ele diz. 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. Então, quando ele olha a fé deles, a fé daqueles homens, de levar ele numa cama até Jesus Cristo, irmão. Jesus olha e diz para ele: tem bom ânimo. E aí é onde Deus quer falar com cada um de nós, irmão. Será que Deus tem visto a nossa fé? Será que Jesus tem visto a nossa fé para Ele se compadecer por cada um de nós e ver que eu estou me esforçando e Ele pode mudar a minha vida? Porque quando Ele vira para aquele homem, para aqueles homens que estavam ali, para aquelas pessoas que estavam ali, Ele diz para ele, como está escrito: e vendo a fé deles. É necessário que Ele veja a nossa fé. É necessário que Ele veja o seu empenho. É necessário que Ele veja que você realmente quer mudar a sua vida, que você quer realmente ser diferente, que você quer largar muitas vezes o seu pensamento cruel, perverso, de ser humano, de vingança, e olhar para você e ver fé em você. Para Ele, aí sim, fazer a diferença. Então Ele enxergou fé naqueles homens, enxergou fé naquele que estava ali. E não faça com que Deus enxergue fé em você. Faça com que Deus enxergue em você esforço. Faça com que Deus enxergue em você que você pode mudar a sua vida. Faça com que Deus enxergue em você que você possa mudar a vida das outras pessoas também. É necessário enxergar cada um de nós, irmão. Mas muitas das vezes nós não estamos nem aí. A igreja muitas vezes está nem aí. Para mim, não importa. Os outros, eu. Ah, irmão, como é que você pode dizer? As nossas ações muitas vezes mostram isso. O que mostrou aquela ação daquele homem? Que ele queria mudar a vida dele, que ele queria algo diferente, que ele queria mudar ele. Mas aí Jesus pega e faz para ele.
coisa, irmão. Digamos que você está nessa fé, está nessa proatividade, está, né, se empenhando, está movimentando a palavra, né? E aí Jesus vira para ele e fala: perdoados estão os seus pecados. E ele vai virar, naturalmente ele vai pensar e vai ser amando. Jesus, eu não queria perdoar os teus, eu não queria perdoar o pecado. Eu queria ser curado. Eu queria primeiro ser curado. Mas o que mostra para nós aqui, irmão, é que você faz, você movimenta a palavra, você está presente, você se esforça, você é proativo. Mas independente disso, a vontade que permanece é a de Deus, é a de Cristo. E Ele sabe daquilo que nós precisamos. E naquele momento Ele olhou para aquele homem e ele falou: ele precisa primeiro de perdão. Ele precisa primeiro ser purificado dos pecados. E aí onde entra muitas vezes a cada um de nós, irmão, que muitas vezes nós recebemos algo que não era verdadeiramente o que nós estávamos esperando, e muitas vezes nós nos frustramos. Mas o que Deus quer ensinar hoje para cada um de nós é isso, irmão. Que independente de você estar fazendo ou não, a vontade de Deus ela tem que se cumprir na sua vida. Porque Ele vai fazer com você não é aquilo que você quer, Ele vai fazer com você aquilo que você precisa. Então Ele olhou para aquele homem e falou: você precisa primeiro de perdão, para depois você ser curado, porque primeiro você precisa limpar o seu coração, a sua alma, o seu espírito, para depois acontecer no seu físico. E hoje mostra para nós, irmão, que Jesus ele precisa primeiro fazer aquilo que você precisa, para depois Ele fazer aquilo que você quer. Então não adianta nada muitas vezes eu estar proativo na palavra, muitas vezes eu estar ali presente, mas muitas vezes eu quero algo e recebo outra coisa e me entristeço. Mas a diferença está, irmão, é que Ele vai te dar aquilo que você precisa. Depois que Ele fez aquilo que você precisa, porque Ele é nosso Deus, irmão. Ele sabe da nossa vida, Ele sabe de todas as nossas situações, para depois Ele te entregar aquilo que você quer. Então tudo é um processo, irmão. Tudo precisa de um passo a passo. Tudo precisa ser feito de uma forma correta. Porque se Ele te der primeiro aquilo que você quer, você vai embora. Como aquele homem. Você imagina se Jesus primeiro curasse ele da paralisia. Aquele homem, valeu! Valeu, Jesus! Muito obrigado! Glorificado seja o Senhor! Já recebi. Vou embora. E é o que a igreja muitas vezes tem feito quando Deus ele dá aquilo que Ele quer. Aquele homem teria ido embora sem receber o perdão primeiro. Por que, irmão? Porque então que Ele queria dar aquilo que Ele queria primeiro. Mas Jesus olhou para ele e deu aquilo que ele precisava primeiro. Isso é cada um de nós, irmão. Preste atenção naquilo que Deus faz na sua vida. Pare de ficar reclamando daquilo que Deus faz por você. Pare de ficar resmungando com aquilo que Deus faz pela sua vida, porque Ele faz o melhor para você. Depois Ele faz o que você quer, mas primeiro Ele vai fazer o que Ele precisa fazer em você, para depois você fazer o que você quer, irmão. É ou não é? Quando nós éramos pequenos, eu então não queria estudar. Meu pai e minha mãe falaram: não, você tem que estudar. É o que você precisa estudar para você ser alguém, para você ter uma profissão. Mas o que eu queria? Eu queria jogar. Eu queria diversão. Mas era o que
precisa. Do que eu preciso primeiro. Eu preciso de cura. Eu preciso de libertação. Eu preciso do querer de Deus. Eu preciso ser mais fervoroso diante de Deus. Do que você precisa? Para primeiro você vai para o que você precisa, para depois do que você quer. É isso que Deus vai fazer. Então faça primeiro o que você precisa fazer, para depois você receber o que você quer. E aí você vai glorificar a Deus, exaltar a Deus. Amém? E olha o que ele diz. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, e eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensai mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoado estão os seus pecados, ou levanta-te e anda. Olha o que ele diz. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe então ao paralítico. Então Jesus, ele mostra a autoridade. Quando ele mostra a autoridade para aquele homem e para aquelas pessoas que estavam ali, ele mostra para cada um de nós, irmão, que ele pode fazer. Irmãos, por que muitas vezes ele não faz? Porque muitas vezes nós estamos focados naquilo que nós queremos. Foque mais naquilo que você precisa. Então aqueles homens, eles se indignaram. Esse homem blasfema. Como que ele pode perdoar o pecado desse homem? E aí Jesus pega e pergunta para ele, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer para esse homem para ele se levantar? Aí você vai paralisar. Nenhum nem outro é fácil. Então, quando ele pergunta isso para os escribas fariseus, eles ficam, mas nenhum nem outro é fácil. Por que perdoa o pecado dele? Porque vai blasfemando. E tu ainda quer levantar ele? Nem dos dois é fácil. Mas Jesus, ele mostra para ele. Porque o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. E o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre a terra. Nós temos autoridade, irmão. E ele diz, não só vou perdoar os pecados dele, como eu também vou levantar ele. Você aí, só pelo abuso dos escribas, só pelo abuso dos fariseus, você não vai só perdoar, como tu também vai levantar e vai para a tua casa. Só pelo abuso dos fariseus, dos escribas, achando que eu não posso, você não vai só ser perdoado, como você também vai levantar, vai ser curado e vai para a sua casa. Isso mostra para cada um de nós, irmão, que com a autoridade que Deus nos deu, a diferença hoje para cada um de nós é que Deus nos deu essa autoridade para nós fazermos. Então nós temos, irmão, que levantar. Levanta, larga a preguiça, larga muitas vezes esse pensamento do homem, o pensamento da humanidade que está estagnado nos seus pensamentos, está estagnado nas coisas. Levanta, igreja, levanta e prossiga. Não deixe que as coisas venham desanimar você, irmão, porque mostra para cada um de nós que o Filho do Homem tem autoridade, Jesus Cristo, e como eu disse no começo, se nós somos esse Jesus Cristo, nós temos autoridade também, irmão. Levanta! Se ponha de pé, irmão, e vá para o lugar que você tem que estar presente. Quando ele disse para ele, vá para a tua casa, porque é um lugar que ele tinha que estar presente, porque havia pessoas lá que precisavam dele. E para cada um de nós, irmão, é nós nos levantarmos, muitas vezes, do sono que nós estamos, é nós nos levantarmos, muitas vezes, do desânimo que nós estamos, irmão, e ir para a nossa casa. E aonde é a nossa casa, irmão? É diante da presença de Deus, irmão. Então
poderia dizer, né? Levanta e anda, mas ele diz, levanta, pega a tua cama e vá. Porque você é capaz. Agora você pode. Você não precisa mais de ninguém para você ir. Você pode ir pelas suas próprias pernas. E a igreja muitas vezes tem tido dificuldade de andar com as próprias pernas. Porque aqueles que estão dentro da igreja têm que ficar sempre levantando o outro. E aí onde entra, irmão, rapidinho para nós. 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia rápido. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Primeiro Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Glória a Deus. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 diz assim: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éramos muito queridos. Versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Irmão, o que Deus quer dizer aqui com cada um de nós, irmão? Quando o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, irmão, é onde que entra a diferença. E é onde eu quero explicar para os irmãos. Quando Jesus ele fala para aquele homem, levanta, pega a tua cama e ande, porque você não precisa de mais ninguém, irmão. E aqui em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele fala para aquele povo da Tessalônica: nós podemos trabalhar em dia e de noite, porque eu não quero ser pesado para ninguém. Eu quero estar sempre presente. Eu quero me esforçar. Eu quero dar o meu suor. Eu quero dar o meu sangue. Mas é pelo amor do Evangelho, para que eu não seja pesado para ninguém. Irmão, muitas das vezes tem pessoas que estão sendo pesado para outros. Por quê, irmão? Porque ela se dá preguiça, por causa do desânimo. Quando nós deveríamos já estar conquistando almas para Jesus, nós temos que, como Deus tem dito aqui, quando nós já éramos para nós estávamos buscando pessoas, nós temos que salvar as que estão aqui. Porque está sendo pesado. Por quê? E aqui é onde está a explicação. Porque não trabalha. Porque está sempre desanimado. Porque sempre há uma desculpa. Porque sempre há uma situação. Porque sempre há uma coisinha. E essas coisinhas, essas situações, irmão, te tiram da presença de Deus. E você se torna pesado para as pessoas. E é hoje que Deus está ensinando para nós aqui. Nós temos que levantar. Nós temos que pegar nossa cama. Nós temos que andar. Nós temos que ser proativos. Nós temos que levantar. Nós temos que movimentar a palavra de Deus, irmão. Para pararmos de sermos pesados. Temos que ser leves.
deu braços, Ele nos deu boca, Ele nos deu cabeça, Ele nos deu pensamento, Ele nos deu inteligência, nos deu poder, nos deu tudo. Aquele homem ele podia ter uma desculpa: eu não consigo ir porque eu dependo de pessoas. Mas Deus, Jesus falou para ele: já que você vem me buscar, junto com as pessoas, agora você pode ir com as suas pernas. E hoje fala para cada um de nós: você pode ir com as suas pernas, você pode ir com os seus braços, você pode ir com o seu louvor na sua boca, porque Ele te deu uma língua, Ele te deu uma boca, Ele te deu dignidade para você estar presente, Ele te deu joelho para você adorar Ele, Ele te deu, irmão, inteligência para você vencer as dificuldades. Ele te deu. Então você não tem desculpa nenhuma. A sua muleta era a sua cama, que você era paralítico, você não tem mais. A sua muleta era os pecados, a sua muleta era as pisaduras. Eu fui lá por você, eu derramei o meu sangue por você. A sua desculpa era que você não tinha dignidade, eu te tirei das trevas. A sua desculpa era que você não tinha a vida eterna, eu te dou a vida eterna. A sua desculpa era que você não podia me adorar, eu te dei o livre acesso a mim. Era essa a sua desculpa? Era isso que você não queria? Eu te dou. Trabalho de dia e de noite para não ser pesado a ninguém. Então Ele mostra para cada um de nós que nós temos condições. Largue a preguiça, movimente a palavra. Palavra-chave de hoje, Deus sempre tem uma palavrinha-chave, né, irmão? A palavrinha de chave, a chave de hoje: proatividade, irmão. Seja proativo na presença de Deus. Não deixe que as coisas venham te desanimar, irmão, porque elas estão aqui para te derrubar. Mas eu mostro para cada um de nós que vem te derrubar. O mundo derrubou aquele homem, mas eu mostro para cada um de nós que Jesus levantou aquele homem. E te levanta todos os dias. A sua desculpa era que você não tinha vida. Você está aqui hoje. Então não temos mais do que reclamar. Ele dá para você. Amém, irmão? Ele entrega para você. Não seja pesado, irmão. Não seja pesado. Ai, irmão, mas você está dizendo que não podemos, mas na palavra está escrito que nós temos que carregar as cruzes dos outros, sim. Temos que ajudar os irmãos. Mas ser pesado é outra coisa. Temos que ajudar, sim. Estamos aqui presentes para isso. Mas a diferença está naquele que quer e aquele que não quer. E aquele homem, ele diz: eu não posso dar minhas pernas, mas me ajudam aqui, gente. Ele foi. Você não tem mais desculpa que você depende de alguém. Você pode ir, levanta a tua cama e vai embora. Aleluia. Você não tem mais desculpa das pessoas. Irmão, mas fulano não pode fazer por mim. Irmão, mas Betão não pode fazer por mim. Não importa. Deus, ele faz por você. Não temos mais desculpa, irmão. Fique com essa palavra. E uma linda essa manhã.